Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio aqui do Salubricast, o podcast da Salubritar, Saúde e Segurança no Trabalho. Sou o Dr. Felipe Pacheco, médico do trabalho. Estou aqui com o José Rodrigo, meu sócio lá na empresa. E hoje com uma convidada aqui super especial, né, que já esteve com a gente em alguns eventos de Amint, né? Conheci ela lá no curso de Medicina do Trabalho, que é a doutora Laila Vasconcelos de Oliveira Vilela. Vou ler aqui, prestem atenção no mini currículo dela. Médica pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em medicina preventiva e social, com área de concentração em saúde do trabalho no Hospital das Clínicas e mestre em saúde coletiva. É auditora fiscal do Ministério do Trabalho e Previdência, trabalha em grupos de fiscalização de inclusão de pessoas com deficiência e reabilitadas, né, já foi perita do INSS, analista pericial do Ministério Público do Trabalho, é professora de curso de pós-graduação em várias escolas, nas áreas de ergonomia e de saúde e segurança do trabalho, e foi integrante do grupo de elaboração da parte de saúde e segurança do E-Social, e é integrante do grupo interministerial para a criação de sistemas de avaliação e valoração das deficiências e do grupo de elaboração do Índice de Funcionalidade Brasileiro e do Índice Técnico de Validação do IFBRM. E não poderia ser diferente, nós convidamos a doutora Laila para conversar aqui com a gente sobre a inclusão de pessoas com deficiência no ambiente de trabalho. Dá um alô pro pessoal aí, doutora Laila. Muito bem-vinda ao nosso programa, viu? Oi, gente, prazer estar aqui com vocês, né? Para a gente fazer esse bate-papo de um assunto tão relevante. Isso aí. Relevante e que tá tendo uma certa efervescência no momento, né, Eu Zé? falo que é relevante e cheio de dúvidas, inclusive pra gente. Polêmico também. Antes aqui nos bastidores a gente já estava tirando dúvida, né, que a gente vai trazer aqui, mas Exatamente. na verdade é Já tava dúvida. aquecendo o motor. E tem coisa que nem é dúvida, tem coisa que a gente não sabia mesmo. E aí, Exatamente. assim, são muitas particularidades. Fala que tem uma parte de dúvida e uma parte de curiosidades. Que as Uhum. curiosidades são aqueles detalhes que você fala assim, você acha que é verdade? Fala, opa! Aí chega lá e vai falar, galera, não é assim não. É de outra maneira, vamos reaprender aí. E é não sei se é uma percepção, se é uma impressão minha, mas recentemente o pessoal tá pegando pesado com as empresas aí em relação à cota, não tá não? Ou pelo menos tá a galera mais alvoroçada. Tem uma galera que Não fala deu assim, uma não, eu tô com dúvida levantada nesse disso, nisso tema aqui aqui e agora, não? tal. Bom, na verdade, o que aconteceu foi que com esse período de pandemia deu uma diminuída na fiscalização, né? Porque Aham. foi priorizada a questão de Covid, etc. E agora ela foi retomada com força total, normalmente. E uma coisa que tem sido acrescentada nos projetos do país inteiro é a verificação de acessibilidade também, não somente da cota. Então, talvez por isso o pessoal está mais alvoroçado, que tem umas Aham. novidades aí, né? Passando mais dificuldade que o normal, né? Uhum. Mas então, explica pra gente, todas as empresas precisam contratar pessoas com deficiência, reabilitados pelo INSS? Como é que funcionam esses critérios aí para as empresas? Bom, elas deveriam, mas a obrigação legal é só para as empresas acima de 100 empregados, né? Uhum. Então, a partir de 100 empregados, a gente tem um percentual que varia de 2 a 5%, conforme o aumento de empregados da empresa. Aí a gente tem aí de 100, né, até 200, acima de 100 para mais. Até os 200 a gente tem 2%, de 201 a 300 a gente tem 3%, né, de 301 a 500 a gente tem 4%, e eu pulei alguma. Acima de 1.000 a gente tem 5%. Então, assim, ela vai crescendo conforme o porte da Bacana. empresa. É por isso que as empresas às vezes assustam com o tanto de gente que teria que contratar. E isso independente da atividade, do grau de risco da empresa, é só pelo número de empregados, esse percentual é aplicado. Exatamente, isso é uma ótima observação. A gente não tem a possibilidade legal de excluir nenhuma atividade. Todas elas têm que Uhum. ser computadas na cota, independente do grau de risco, porque cada empresa vai dizer ali das suas dificuldades, né? A minha tem grau de risco 4, tem alto forno, não sei o quê. A outra fala, a minha tem necessidade de contratar gente com especificidade em informática, por exemplo. Então, cada uma vai trazer ali suas dificuldades e tudo, mas não existe nenhuma possibilidade legal de excluir nenhuma atividade da base de cálculo. Então, é para todas as empresas mesmo, a partir de 100 empregados, né? Tá. E uma coisa que eu costumo escutar muito dos empresários, do pessoal que trabalha com a gente, é que existe uma dificuldade aí da gente encontrar pessoas para serem contratadas e incluir essa cota, né? E aí as dificuldades é, são diversas. Como você já falou, minha empresa faz isso, eu não consigo colocar uma pessoa deficiente aqui nessa atividade e tal. Uhum. Mas eu já escutei até que as pessoas não têm interesse em serem contratadas por conta de perder benefício do LOAS, aquela coisa errada toda.
Como é que é esse panorama atualmente pra gente, lá? A gente escuta muito isso mesmo, né? Mas a maioria das coisas ela não se sustenta quando a gente vai olhar os dados estatísticos. Aham. Quando a gente pega dados do censo, é verdade que o censo está meio desatualizado, né? Ele já está com mais de 10 anos, até pelo atraso da pandemia. Mas a gente já teve um colega que fez os cálculos, ele pegou as pessoas com deficiência listadas lá no censo, só com deficiências moderadas e graves, porque a gente sabe que tem um excesso ali, né? De qualquer dificuldade entrava no censo como possível deficiência, mas retirando só esse recorte de moderados e graves e só a faixa etária que trabalha, né? E fazendo também a avaliação de quem recebia esse BPC, que é o benefício do LOAS, ou quem não recebia, esse colega calculou que a gente tem gente suficiente para cumprir 9 vezes a cota de todas as empresas que têm obrigação legal. Então, assim, não falta gente no mercado. Pra vocês terem uma ideia, até a questão de formação, né, que é um outro argumento que a gente escuta, as pessoas não têm capacitação suficiente e tal. A gente tem, nos últimos dados de Raiz Caged, que nem são tão atualizados, pode ter crescido, mas a gente tinha em torno de 2.800.000 pessoas com curso superior, mestrado e doutorado com deficiência. Só essas cumpririam praticamente 3 vezes a reserva legal de postos, que hoje é em torno de uns 900.000 postos. Então, assim, esses argumentos não se sustentam quando a gente vê os números. Tem gente sobrando, né? E, além disso, teve todo um processo governamental de incentivo ao trabalho da pessoa com deficiência, com o próprio BPC, né? Que teve uma época aí, já antigo, mais ou menos 2012, a gente teve o processo do BPC Trabalho. O que era essa proposta? A pessoa recebia esse benefício, que é um salário mínimo só, né? Não tem férias, não tem 13º, não tem nenhum benefício, não tem plano de saúde. Então, não é uma coisa vantajosa em relação a um trabalho, né? Sem contar a parte de socialização. Mas, de toda forma, houve esse incentivo que era o seguinte, a pessoa podia experimentar trabalhar, se não desse certo, a qualquer momento ela podia voltar ao INSS e falar, não consegui trabalhar, não deu certo, não gostei, não precisava nem explicar por quê. E aí voltava esse benefício automaticamente, sem ter que passar em nova perícia, nova avaliação de renda. Então, assim, foi uma tentativa do governo de favorecer justamente essa entrada no mercado de trabalho e que o benefício não fosse um empecilho para isso. Outro movimento que existiu, que começou na Lei Brasileira de Inclusão, ela foi publicada em 2015, né, mas com vigência a partir de janeiro de 2016. E ela previa um benefício chamado Auxílio Inclusão, que tinha que ser regulamentado, e que ficou aí engatinhando, não saía. No final do ano passado, do ano anterior, na verdade, em outubro já, ele saiu, a regulamentação. E qual que é a proposta desse benefício? Que a pessoa, mesmo que ela esteja trabalhando, se ela recebia o BPC antes, ou recebeu nos últimos 5 anos, ela pode acessar esse novo benefício, que é metade do salário mínimo, mas isso vai ser agregado à renda dela, desde que ela receba até 2 salários mínimos no emprego dela. Então, ela pode ter um emprego formal e esse benefício de meio salário, justamente porque tem mais despesas e tudo, e aí é uma forma de sair do benefício e também, né, é um incentivo para entrar no mercado de trabalho. Né? Mas esse fica. No tempo que ela estiver recebendo 2 salários, ela pode manter esse benefício de meio salário, que é o auxílio inclusão. Então, é um benefício muito importante que muita gente nem sabe que existe ainda, né? E isso favorece a entrada no mercado de trabalho. Eu sempre falo para as empresas, falem isso para a pessoa, você recebe BPC? Ok, você pode entrar no trabalho, ter todos os benefícios de uma atividade, né? Inclusive essa autossatisfação de estar sendo uma pessoa produtiva, conviver com as outras pessoas, não ficar fechado em casa, e ainda vai poder manter metade do salário que você recebia. Então, assim, é bem legal, né? Eu acho que isso é uma forma de incentivar e que as empresas podem falar isso para os trabalhadores que estão chegando ali, né? Que elas estão buscando para contratar para a cota. E assim, será que essas justificativas que a gente escuta muito do empresariado, será que não existe vou usar uma palavra, talvez estigma, de se contratar uma pessoa com deficiência? Será que o pessoal tem receio? Estigma ou falta de conhecimento? Ou os dois juntos, né? Se não falta gente... Ou então a gente poderia talvez mudar o foco. Assim, o que a gente pode falar pro empresariado, né? Pro contratante? O que seria um benefício de se contratar um PCD? Não sei, pra gente ver se realmente estimula isso de uma forma mais... discutindo esse processo, né? Pelas falas, quando a gente atende, nossos clientes mesmo, olha, primeira coisa, fala assim, cumprir as cotas. Já uma ligação já respirando fundo. Aqui, recebiam fiscalização e por isso. A pessoa do lado de lá, ela já entende isso como ato punitivo. Então, assim, o fiscal veio aqui e falou que eu tenho que fazer isso, como se ele estivesse sendo punido, entrasse uma pessoa. E aí, enfim, uma coisa que a Lélia falou que é muito importante,
percebi dessa maneira, de que quando a gente fala da questão das cotas ali, da ação afirmativa, eu tô falando de uma questão numérica, mas eu tô falando de uma questão muito maior que isso, né? Assim, é uma ação, e a ação não é pontual. Ela requer exatamente entender por que eu estou fazendo isso. E volta a falar, talvez o empresário, o cara que está lá do lado de lá, ele entende isso somente como cumprir o número, mas não é. Porque senão ele vai ficar caminhos alternativos. A gente vai falar um pouquinho para frente. Mas por isso que eu acho importante a gente trazer isso, assim. O que a gente pode mostrar para o empresariado que não, contratar a pessoa, tirar esse foco, assim, de que eu tenho que cumprir a cota. Sim, não. Obrigação. Mas por quê? Por que eu deveria fazer? Por que o empresariado deveria cumprir? Qual que é o benefício que ele pode ter? Então, quando a Lália traz essa questão, eu acho que é uma questão extremamente importante, porque eu consigo, não é convencer, é mostrar para ele, porque convencer fica parecendo que você não tem um argumento ou quer forçar alguma coisa, não, é mostrar para ele que, ao contrário do que você pensa, é possível contratar alguém. Ela trouxe um monte de número que mostra pra gente que a qualificação existe. Pessoas qualificadas existem. Número de pessoas existem para isso. Então, assim, se eu fosse perguntar pra Laila aqui, exatamente pelo tempo dela de experiência, o que você acha que está faltando, Laila, para as pessoas encararem, ou pelo menos entenderem isso de maneira muito mais com a qualidade, ou ao invés de uma questão punitiva? O que você veio, o que você já viveu, e o que o pessoal que você vê no campo, assim, que a gente pode fazer, e eu tô falando da gente com consultoria mesmo. Sim. Porque, assim, é muito melhor num cenário onde você chega, as cotas estão sendo cumpridas, né? E assim, tá tudo certinho. Você, cara, parabéns, isso aqui, ó, tá certinho. Então não precisa de uma ação de notificação para o cara se mexer, né? E eu acho que é muito uma questão de educação. Sim, só que não é só educação, não, porque esse negócio vem de uma longa trajetória na história, né? A gente tem sociedades que pensam o seguinte, que nasce uma criança com deficiência, antigamente podia exterminar essa Sacrifica, né? criança, sacrificar, né? Então, principalmente aqueles povos guerreiros e tudo, que Sim. achavam que a pessoa ia ser frágil, que não ia dar conta de fazer a guerra, né? Que era o ponto principal, pode jogar do penhasco, a própria família sacrificava a criança. E aí a gente vai passando por uma construção histórica e muito lenta, em que eles começam a pensar, não vamos matar não, né? Que não fica legal, mas aí a gente pega essa pessoa, deixa ela num abrigo aqui com o mínimo de alimentação e ok. Né? Mas aí também, porque a parte da sociedade, as pessoas se envergonham da deficiência. Falar em deficiência deixa as pessoas constrangidas, né? Você vê que a gente vem com um monte de eufemismos aí, pessoa com necessidades especiais, né? Pessoa especial, anjinho, não sei o quê. Por quê? Porque as pessoas acham que falar em deficiência é negativo, é ruim. E isso tudo é o quê? Isso é o que a gente chama de barreira atitudinal. É o tal do preconceito. Que a gente, racionalmente, sabe que não deve discriminar, que não deve ter preconceito, né? Mas, na prática, a gente vem desde criancinha introjetando essa ideia de que o diferente é ruim. Né? E por quê? Porque a gente não convive com as pessoas com deficiência. Eu não sei vocês, mas eu na minha escola, lá desde pequenininha, eu não tinha colegas com deficiência. Né? Meus filhos já têm. O mais velho até que não, mas o mais novo já tem colegas com deficiência na escola. Então, assim, à medida que a gente convive com as pessoas, a gente percebe que o diferente não tem nada de negativo, não tem nada de ruim. E aí é que a gente vai naturalizando essa questão. A cota, assim como a cota, né, para as pessoas negras, por exemplo, para as demais minorias, a ideia disso é que isso seja temporário, até que a gente mude esse entendimento, que a gente realmente tenha as pessoas sendo valorizadas. Cultural, né? E a absorção cultural é mais lenta, porque ela não vai só no racional, ela vai na questão afetiva. Porque desde criancinha a gente começa a aprender, né? Não fica perto do fulano, não, ele é estranho. A gente escuta isso dos pais e dos colegas e de professores, às vezes. Então, até que a gente muda essa cultura e começa a ter essa convivência, é que a gente quebra essa barreira atitudinal. Que aí a gente para de ter os preconceitos de achar que a pessoa não dá conta de fazer. Não posso colocar essa pessoa aqui, porque ela vai se acidentar, ela vai colocar os outros em risco. Então, são esses discursos que a gente ouve, e às vezes na melhor das intenções, né, de proteger. Só que superproteção também é discriminação, também é exclusão. E aí a gente não pode passar com esses pontos adiante, a gente tem que ir quebrando isso aos poucos. E aí vocês até falaram essa coisa da capacitação. Tem gente capacitada? Tem. Mas a gente vê as empresas abrindo vaga assim, não, só vou colocar portaria, né, limpeza, almoxerifado. Não que esses trabalhos não sejam relevantes, óbvio que são, mas são trabalhos que geralmente a remuneração é menor e a empresa já entende, não, eu vou reduzir os custos aqui cumprindo a cota nesses cargos. A tal da lei de cotas, que na verdade é só um artigo lá da lei 8.213, ela é de 91, tem mais de 30 anos, gente. Imagina, já era para essa cota estar cumprida há muito tempo, né? E a gente ainda está engatinhando, a gente tem em torno de 50 e poucos % de cumprimento, dependendo do estado, da região.
Mas eu acho que isso tudo tem que partir dessa quebra de barreiras. E aí, uma coisa que a gente sempre propõe para as empresas, ok, você quer experimentar, né? Já que você está atrasado nesse cumprimento de cota, tem uma forma muito interessante de inclusão, que é a aprendizagem profissional da pessoa com deficiência. As empresas têm a cota de aprendiz, né? Sim. Elas podem cumprir a cota de aprendiz com pessoas com deficiência. Aí elas já capacitam para atividades que elas vão precisar, né? Porque a aprendizagem regular, a gente geralmente capacita para o mercado. Sim. No caso da pessoa com deficiência, a gente quer capacitar para ficar na empresa. Então, já vai para cargos que ela vai precisar depois. E tem muitas recomendações favoráveis a esse processo, porque é uma inclusão gradual no trabalho. Nesse momento, a pessoa está aprendendo as regras do trabalho, tudo que ela precisa fazer para executar a atividade com qualidade, e a empresa também está aprendendo o que ela precisa modificar no ambiente de trabalho para garantir a acessibilidade, as adaptações razoáveis necessárias, descobre os talentos das pessoas, as habilidades, né? Então é um processo aí gradual e que a gente vê que tem um efeito muito bom, porque ao final as barreiras foram quebradas. E a gente escuta isso das empresas, falar, não, nossa, se eu soubesse, as pessoas trabalham tão bem, eu tenho 2 lá no meu setor comigo, fulano, trabalha bem demais, não, fulano sabe tudo de planilha de Excel, que eu não consigo mexer. Então eles vão descobrindo talentos nas pessoas e param de ver só a deficiência e começam a ver a pessoa com as habilidades dela e também com as dificuldades, né? Porque todo mundo tem habilidades e dificuldades. Então, assim, é um processo muito interessante. É mais um recurso que as empresas têm para alcançar essa cota com qualidade, para que isso não seja só número, né? E para que a gente realmente vá quebrando essas barreiras atitudinais. Essas barreiras, gente, elas são registradas até na própria legislação, nos textos técnicos, porque a gente pensa muito em barreira arquitetônica, né? Sim. É a escada que está ali, que não tem uma rampa, não tem um elevador. Mas tem vários tipos de barreiras. Tem barreiras de comunicação, de informação, né? De tecnologia. Sim. Mas essa barreira atitudinal, que eu acho que é assim a principal, porque depois que a gente remove essa, tudo fica fácil, né? Aí as pessoas têm realmente a vontade de fazer acontecer. E acho que talvez a gente possa trabalhar um pouco nesse convencimento, assim, do tanto que é interessante a gente valorizar a diversidade, porque não só por uma questão de imagem social da empresa, né? Mas quando a gente tem no nosso ambiente interno da empresa essa representatividade de várias pessoas com várias características, a gente, querendo ou não, vai representar o quê? O que está lá fora, que é o cliente, o mercado. Né? E aí a gente começa a ter ideias que atendem muito mais pessoas. Acho que isso é bem legal. Pois é, e é um ponto assim, que eu até trago para uma discussão, assim, que a gente fala assim, qual que é o benefício que a empresa vai ter em se contratar o funcionário? Um dos benefícios, eu acho que ela está vinculada a uma dessa questão cultural que você comentou, né? Que é uma coisa interessante. Hoje em dia, a gente percebe as empresas, a gente avalia as empresas muito em razão do impacto que ela traz para a sociedade também, né? O tal do ESG. Sim. Então, até os investidores de uma empresa, né? Quando você vai comprar na bolsa, qualquer coisa do tipo, isso é muito relevante na avaliação daquela empresa. Então, uma empresa que cuida do social, que cuida do ambiental, ela é muito mais bem avaliada uma empresa que não faz isso. E se as duas tiverem, digamos, um faturamento, uma lucratividade semelhante, quem tem um ESG mais robusto, com certeza vai atrair mais atenção do mercado, vai atrair mais lucratividade. Né? Então, eu acho que assim, essa mudança cultural que a doutora Laila comentou aqui, de incorporar essas alterações, isso já é um processo que a gente já vem passando, né? Devagarinho, mas vem acontecendo. Mas eu acho que no atual momento da nossa sociedade, isso tem uma relevância muito grande, principalmente para o pessoal mais jovem que está entrando, né? O pessoal ali dos 20 anos, a gente já passou dessa fase. Né? Mas assim, eles têm uma importância, eles têm uma visão sobre essa questão social muito mais ampla que a gente. Pois é, a Laila falou assim, deu até o exemplo do filho, né? Talvez quem é mais novo convive, talvez de uma maneira mais natural, ou mais naturalizada hoje do que, cara, na época da gente não... A gente enxergava como o diferente, como alguma coisa que... Muitas vezes a pessoa nem frequentava escola. Exatamente. Né? E assim, e eu super concordo, assim, é uma questão histórica. Então, assim, não é uma questão de hoje, é uma desconstrução social. E aí, assim, é um muro que existe, eu tenho que quebrando um pouquinho ali todo dia. E aí, assim, uma pergunta, Lara. Você acha que hoje em dia, quando a gente fala das políticas de afirmação, na sua amplitude maior, é uma ferramenta de equidade? É em busca de equidade. Justamente o que a gente vê quando a gente vai ler a Lei Brasileira de Inclusão, né? A expressão que mais se repete lá é igualdade de oportunidades.
que é o que a gente tem que ter. A gente não está fazendo favor nenhum para ninguém. É uma questão de direitos para a gente igualar as oportunidades. Então, assim, não é justo que uma pessoa que usa cadeira de rodas, por exemplo, tenha que sentar numa escada e arrastar o próprio corpo e a cadeira de rodas para acessar um posto de trabalho, enquanto a outra vai simplesmente subir os degraus. Então, assim, igualar isso para dar um exemplo bem rasteiro de uma coisa que é arquitetônica ali, né? Mas isso acontece em todos os momentos da vida da gente. As ações afirmativas, elas sempre vêm nesse sentido, de igualar as oportunidades. O dia que a gente tiver realmente tudo igual, a gente não vai precisar mais de ter lei, de ter multa obrigando a fazer isso, né? Enquanto a gente não faz isso por bem, tem que ser com uma certa forcinha externa. Mas aquele processo do uso do cinto de segurança, né? Enquanto não tinha uma multa, ninguém usava. Apesar da importância não ter se alterado, né? Exatamente. A pessoa foi conscientizada, as pessoas foram conscientizadas por uma obrigação, por uma Você uma usa uma penalidade. ferramenta, né, para poder que a pessoa Hoje em perceba. dia não faz mais sentido ter uma lei, porque ninguém usa. O carro apita, muitas vezes o carro não anda. E a gente fica desconfortável sem ele. Vira hábito, né? Vira Aí eu Exatamente. coloco aqui, ó, é igual, por exemplo, mesmo que tem alguns locais que não acontece isso, imagina só, o cara andar de moto sem capacete, não, é natural que suba numa moto e coloque capacete, porque é uma ferramenta inerente àquela atividade, né? É aquela questão que quando eu falo, eles me chamam de louco, né? Mas eu sou doido pra gente pegar nosso livrinho de NR, sabe, lá? Tacar fogo nele. Ele tem uma briga E contra ter uma NR1. A empresa tem que cuidar da saúde, segurança e trabalho, né, dos seus funcionários. Se não cuidar, a justiça vai lidar com o que tem que lidar. Acabou. Como é que vai ser feito? A gente, os técnicos que vão ditar as regras, como é que vai ser feito, quais são os indicadores, como é que funciona, como é que não funciona. Só que a gente não tem maturidade para Não isso. tem. Né? No futuro isso vai acontecer. Se Deus mas quiser, né? A gente está até caminhando para isso nas NRs, né? A gente vê uma abertura muito maior, porque antes a gente tinha NRs que eram quase receita de bolo ali, né? Você tem que fazer isso e isso. Agora exatamente. não, agora é uma digestão. E a NR era punitiva, né? Felipe, parece que você estava lendo uma coisa de punição. Se você não fizer isso dessa maneira. E hoje, talvez, a abertura dela é muito maior. É o que a gente chama do terrorismo, né? É o que a gente detesta fazer. Tipo Sim. assim, você tem que fazer saúde e segurança por quê? Porque senão você vai ficar uma multa. Você tem que mandar o E-Social por quê? Porque senão vai ter multa. Sim, não é porque vai ter isso. multa. Não é, Não é. porque você precisa cuidar bem da saúde. Exatamente. Porque o cara saudável, seguro, vai produzir melhor, cara. E a gente falou é bom pra disso todo quando a gente mundo, fez né? o FAP aqui, sabe? Com a Júnia. A gente falou disso, assim. Até numericamente eu consigo mostrar que cuidar disso é muito mais lucrativo. Exatamente. Sabe, assim, nessa questão. E aí, a Laila falou dessa questão, eu vou puxar uma pergunta cotidiana que a gente tem. Imagina só. Ah, vem. A gente chega nas empresas, Lá aí vem. você vai falar assim, ó, tá certo, não tá certo, pode, não pode, esse é o caminho, não é o caminho. Chegamos nas empresas, aí o pessoal fala assim, cara, aqui tem que fazer isso. Fui notificado. Fui notificado. Primeira A coisa Laila que, me que a xingou que eu não galera tô cumprindo pensa a ali multa. é falar assim, ó, deixa eu ver internamente quem eu tenho aqui que eu Que consigo pode ser considerado. cumprir essa questão. Isso Aí é você muito começa legal. aquela assim, sabe, a lupa, não, mas fulano de vez em quando ele manca de uma perna, será que ele não quer participar? O outro ali falou comigo que ele usa um óculos, será que ele não quer ir lá? E olha lá, E aí, isso é Laila, muito comum. mas é muito comum mesmo. Talvez isso, assim, se a gente falar nas empresas, quase que Não, totalidade, todas é a pensam primeira assim. ação, né? Quando a alguém é primeira notificado, a primeira ação Pensar que pensa internamente, assim, quem que eu posso classificar aqui como PCD? E aí, lá, assim, tá correto, não tá esse caminho, não é, Pode, está não correto, pode. não pode. O que Ilumine. você fala pra gente? Coloca Bom, uma luz ilumine nesse nossas negócio aí. cabecinhas. aí depende do ponto de vista, né? Vamos lá, Do então ponto fala de vista legal, não tem nenhum impedimento da empresa em enquadrar as pessoas que já existem lá, desde que elas preencham os critérios técnicos, né, para dizer que elas são pessoas com deficiência. Uhum. Porque se não preencher, obviamente não vai poder. Mas se preencher, ok, fazer esse enquadramento. Agora, do ponto de vista social, né, e da ideia da ação afirmativa, da política que existe, o que a gente gostaria é o quê? Que gente que está fora do mercado, que não está conseguindo acessar o trabalho sem a política afirmativa, que entre, né? E não quem já está lá, que a empresa nem sabia, e aí descobriu depois, né, porque foi buscar essa informação. Mas proibido não é, né? Agora, que é bonito, assim, do ponto de vista da política e tudo mais, não é. Agora, o que tem que ter atenção com isso? A Lei Brasileira de Inclusão, ela trouxe um artigo lá, que, se não me engano é o 4º, mas eu não sou péssima de artigos, mas ela diz o seguinte, que nenhuma pessoa é obrigada à fruição dos direitos das políticas afirmativas. Então, toda vez que a gente vai enquadrar uma pessoa ou contratar, ela tem que concordar em fazer parte da cota da empresa. Sim. Se ela não concordar, não pode colocar.
Laila, eu tô vendo que a pessoa não tem uma perna, né? Tô vendo que ela é uma pessoa com deficiência, não importa. Se ela não quiser participar da ação afirmativa, ela não pode ser considerada para cota. Tanto que lá no E-Social a gente tem até o campinho, né? Se ela é uma pessoa com deficiência, que tipo de deficiência, e o campo que a gente chama de infocota é que se ela preenche cota ou não. Ele existe por isso, que às vezes a pessoa não quer participar da cota. Ele existe por causa do aprendiz, né? Que eu falei da aprendizagem. Enquanto a pessoa é aprendiz, ela é só aprendiz, só cumpre a cota de aprendiz. Ela só vai cumprir a cota de PCD depois de mudar o tipo de contrato, né? Então, assim, enquanto ela é aprendiz, ela é pessoa com deficiência, sim. Mas ela preenche cota? Não. Né? Mesma coisa o aposentado por invalidez. Ele está lá ainda perdido nos registros da empresa, apesar de estar afastado há muitos anos, né? Aposentado pelo INSS. Como a aposentadoria não é definitiva já há alguns anos, que isso mudou, então ele fica ali pendurado, né? No E-Social hoje, antigamente em Raiz Caged, mas ele não pode cumprir cota, porque a reserva ali é dos cargos. Essa pessoa não ocupa mais um cargo na empresa. Então, ele pode ser aposentado por invalidez, ele vai estar no E-Social, ele é pessoa com deficiência, mas ele não cumpre a cota. Então, por isso que tem esses campinhos lá para preencher e que a gente até sugere que as empresas tenham uma atenção com isso, porque a gente tem tido muito problema com esse preenchimento. Né? Bomba 2, então. Eu ia te falar que você vai perguntar, eu pergunto da bomba 2. Bomba 2. Bomba 2. Essa também foi novidade para mim na semana passada. Eu não sabia desses critérios e tal, a gente já conversou aqui no bastidores, né? A Laila já sabe que a gente vai soltar as bombas no colo dela, tá? Não é nada que imprevisto, não. Virou quase que as dúvidas pessoais, mas a gente estende para os clientes, para quem tá ouvindo. Sabatina, né? Sabatina. Mas que eu fiquei sabendo e eu queria compartilhar com todo mundo aqui, né? Uma empresa, quando tem um contrato intermitente, né, Laila, que a gente tá conversando, se ela tem um número X de pessoas em contrato intermitente, esses contratos intermitentes, eles compõem aquela base para se calcular quantas pessoas com deficiências eu preciso ter naquela... que é aquela porcentagem que ela na folha de pagamento. De tanto a tanto, de tanto a tanto. Eles compõem esse cálculo, essa base de cálculo. Mas se eu contratar uma pessoa com deficiência como contrato intermitente, ela não preenche a vaga de pessoa com deficiência lá no sisteminha que não você é contado falou, né? como. Exatamente, não é contado. Então, assim, tem algumas situações que são excluídas da base e da cota, né? Como o aposentado por invalidez que eu citei. Mas o intermitente não, gente. Porque o que acontece? O que é o contrato intermitente? É aquele que a pessoa tem um vínculo com a empresa, mas a empresa chama para trabalhar só quando ela deseja. Eventos, por exemplo. A pessoa não tem o menor controle de quando ela vai ser chamada e nem da renda que ela vai ter durante aquele mês. Aí, para cumprir cota, esse sistema não serve, porque vocês imaginam a situação hipotética de empresa falar, não, vou contratar toda a minha cota como intermitente, não vou chamar para trabalhar nenhum dia, não vou gastar nenhum centavo, já que as pessoas acham que cota é despesa, né? Ainda tem essa barreira atitudinal, mas vai ficar nessa situação. Então, assim, isso é proibido, né? Tem nas instruções normativas lá do Ministério do Trabalho, não pode colocar o intermitente na cota, mas ele conta na base de cálculo. Dessa vez, então, conseguiram antever a ação do esperto, baguncinhas, sabe? né? Conseguiram prever o jeitinho brasileiro. Então, e a Lara falando uma questão, eu vou perguntar uma outra coisa. A gente até falou disso também, dessa questão do seguinte. Ouve-se, né? Falar assim, mas tá em São Paulo, então eu posso colocar fulano com essa deficiência que eu posso enquadrar. Em Minas Gerais, esse aqui vale para Minas, mas não vale para o Pará. Esse aqui vale para o Rio Grande do Sul, mas não vale para Bahia. E aí, eu vou dar um exemplo concreto. Que é fragmentado, né? Que o pessoal perguntou. Foi uma dúvida em grupinho de WhatsApp, que hoje em dia movimenta muito a cabeça da gente, né? Verdade. Mas a pessoa perguntou, falou assim, estou com uma pessoa aqui que tem uma deficiência auditiva unilateral. Aí a pergunta dela, posso enquadrar como PCD, vai ser aceito? A resposta de um colega, existe uma lei estadual em São Paulo que permite. Então, se você estiver em São Paulo, você pode enquadrar. Se for em Minas Gerais, não pode. Acho que São Paulo e Santa Catarina, se eu não me engano, que alguém comentou. Então, o cara é deficiente lá em São Paulo e aqui em Minas Gerais não é. Como é que é isso? Bom, isso na verdade é uma incoerência muito grande, né? E isso vem muito em função da falta do instrumento de avaliação, que a gente está aí na construção dele já há alguns anos, que pela Lei Brasileira de Inclusão ele já deveria ficar pronto em janeiro de 2018 e até hoje não está pronto. 5 anos atrás. 5 anos de atraso já, ainda vai mais um tempinho, porque a gente ainda está nesse processo, com essas mudanças de governo, né? Vai, vem, é uma bagunça danada. E aí o que acontece? O que a gente tem que ter sempre em mente é que a cota é uma lei federal. Então, legislação federal, ela não é afetada por leis estaduais.
Lá em São Paulo, a pessoa com perda auditiva unilateral pode ser considerada pessoa com deficiência para fins de alguma coisa? Sim, que coisa? Concurso no estado de São Paulo. Então, concurso estadual, lá em São Paulo, ela pode ser considerada. Mas a cota é uma lei federal e a cota é considerada em nível federal também. A gente, lá na fiscalização, chama pelo estado onde fica a matriz, em geral, mas contempla a cota do país inteiro. Então, por exemplo, se eu pegar um banco que tem matriz aqui em Minas, vamos ver, o mercantil a matriz é aqui em Minas. Mas quando a gente chama para ver a cota, a gente verifica todas as unidades do país inteiro de uma vez só. Então, por ser uma coisa federal, essas legislações estaduais não impactam na cota. Né? E elas têm um outro problema técnico também, que hoje em dia a avaliação ela só pode ser biopsicossocial. Né? E depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, mas assim, do jeito que as pessoas colocam hoje, pelo simples diagnóstico, isso fica incoerente com a legislação. Então, elas nem poderiam existir, né? Elas são ilegais do ponto de vista tanto de Constituição quanto da Lei Brasileira de Inclusão. Tá. Aí não pode. Então, assim, mesmo lá em São Paulo, por exemplo, se eu tenho uma pequena empresa lá em São Paulo de 100 funcionários, única unidade lá em São Paulo, mas eu estou fazendo a contratação CLT, não é concurso. Não vai contemplar. Não vai. Para a cota, não. Vai chegar no Ministério, vai bater e vai voltar. Vai voltar. Não foi contemplado. Deveria, pelo menos. Às vezes a gente sabe que um ou outro passa, mas deveria barrar. Mas por falha de processo, né? Exato. Não porque possa, não pode. A Laila falou uma questão ali, assim, nós não temos tempo para falar isso. Vamos ter, né? Vai ter, não preocupa com o tempo, não. E aí, assim, uma coisa que você falou que me chamou a atenção é as pessoas focam exatamente na patologia ou no diagnóstico ali somente para classificação. E nesse momento o foco não é a pessoa, né? Não é a atividade dela, o que ela é capaz de fazer, mas sim aquilo que ela tem que torna ela diferente. Aí você falou aí, fala um pouquinho mais, Lara, assim, esse processo é até uma coisa que mudou junto com esse conceito de deficiência foi até a nomenclatura. Que se a gente vê a legislação antiga, ela é a pessoa portadora de deficiência. Tinha aquele viés de carrega. Né? E não é assim, né? Porque o entendimento hoje é que a deficiência, assim, a pessoa tem sim características no corpo dela, alterações de função, de estrutura corporal, tem. Mas isso só vai gerar experiência de deficiência dependendo do quê? Do contexto que ela vive, das barreiras que ela enfrenta no dia a dia. Então tem o biopsico, mas tem o social, o contexto que ela vive. Né? Isso que é a grande mudança. E aí a gente vê que legislações até, não sei se vocês acompanharam, mas em 2021 saiu uma lei considerando visão monocular como deficiência. Mas não é automático. Por quê? Porque lá fazia referência ao artigo 2º da LBI, que fala como que tem que ser a avaliação de deficiência hoje, que nada mais pode ser pelo puro diagnóstico, né? Só pela alteração corporal. A gente tem que ver uma série de itens que a LBI exige ali. E você participou, né, Laila, dessa, digamos, virada de chave, né? De sair de um diagnóstico para a gente avaliar a funcionalidade, né? Eu lembro... Eu posso estar enganado, mas isso deve ter uns 10 anos, mais ou menos. Que começou? Só que eu tô nesse processo foi desde 2007. 2007. Já tem... E aí, assim, é uma avaliação é uma percepção minha que a coisa fica, inclusive, mais abrangente, né? Mais inclusiva. Porque a gente já teve algumas... Eu lembro de conversar diretamente com você, eu lembro de conversar com outras pessoas, mas coisas que hoje em dia a gente considera como uma deficiência e são justamente uma deficiência, mas antes não eram. Por exemplo, uma pessoa que sofreu uma queimadura muito extensa, 50% do corpo ficou com cicatrizes muito evidentes e trabalha com atendimento ao público no mercado. Isso a gente pode considerar como uma pessoa com deficiência. Uma das coisas que a gente flexibilizou em relação... Porque tinha aquele decreto o 3298, né? Com as mudanças do 5296, mas ainda... Era ruim de lei. Imagina nós. Eu só lembro os nomes dos decretinhos, os números, mas os itens eu não lembro não. Mas então esse 3298, que na verdade ele era a base de avaliação de deficiência para todo mundo. Né, o que a gente mais usava. Só que ele era pautado puramente nos diagnósticos. Uma outra coisinha lá tratava de funcionalidade, mas era muito pouco. Tinha aquele manualzinho azul que a gente consultava. Aquele azul antigão. Depois circularam umas apostilinhas até que a gente escreveu para tentar facilitar. Mas o entendimento é que aquilo ali é só um pedacinho da avaliação hoje. Né? Então tem uma série de coisas naquele decreto que vão contra as outras leis. Se a gente faz um retorno lá na Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o Brasil assinou isso e trouxe para o nosso arcabouço legal num decreto de 2009, né? E veio num procedimento todo especial que tornou
essa convenção uma emenda constitucional. É a única, né, que tem nesse procedimento. Isso é muito interessante, porque, claro, a gente presta contas das convenções internacionalmente, mas a gente tem que prestar conta aqui também, porque parte da nossa Constituição Federal. Então, não é uma coisa que você possa, não, isso aí eu vou desconsiderar. Então, toda a legislação infraconstitucional que vai contra o que está na convenção, esse conceito biopsicossocial, ela está invalidada. Né? Aí a gente faz adaptações nesse decreto para que ele não seja totalmente invalidado, porque ele olha para uma partezinha da avaliação, mas tem que fazer uma série de modificações ali para que ele não fique legal. Uma delas é nessa questão que você citou, que lá tinha uma exclusão explícita das questões estéticas, deformidades estéticas, né? Só que a gente sabe do estigma, da barreira que é você conseguir um trabalho, você conseguir estudar quando você tem uma deformidade. Aí não é questão de ser feinho ou bonitinho, não, né? É deformidade mesmo. Então são essas situações, como você toma uma queimadura extensa, principalmente coisas que acometem a face, né? Querendo ou não, é o que a gente vê primeiro nas pessoas. E também aquelas situações, então, assim, no norte a gente tem muito de escalpelamento, né? Que a pessoa prende o cabelo na correia do barco e perde couro cabeludo, parte da face. A pessoa que tem um tumor, uma deformidade significativa, a gente sabe que ela vai sofrer uma barreira significativa ali de atitude, né? Então a gente tem colocado. Todo mundo com deformidade vai ser avaliado como pessoa com deficiência no futuro? Não sei, não é? Porque quando a gente tiver um instrumento de avaliação, a gente não olha só um ponto aqui, uma situação de vida ou outra. A gente vai ter que olhar a pessoa globalmente, quais são as limitações para as atividades do dia a dia, na participação social, né? Esse caso vai ter muito impacto na parte de socialização, de interação. É o que você falou, né? É a questão da pessoa, do indivíduo, mas também a repercussão que essa alteração tem no seu contexto, né? Exato, exato. Então, é sempre essa interação, a gente nunca vai poder esquecer isso, né? E aí a gente tem que lembrar também que essa avaliação biopsicossocial, ela foi prevista oficialmente lá na Lei Brasileira de Inclusão, né? Então, entrou em vigor em janeiro de 2016. Tinha que ter um instrumento até 2018? Tinha. Mas mesmo sem instrumento, os requisitos de avaliação, eles já estão obrigatórios desde janeiro de 2016. E aí a gente está com um atraso significativo para incorporar esses conceitos, né? Sim. Então a gente tem que olhar isso. Laila, você falou de uma questão e assim, vamos tirar o foco, não tirar, mas vamos abrir o foco também para quem faz essa classificação. O médico. E aí, assim, sabe por quê? Porque a gente fala muito. Nós começamos falando do que é conceitualmente isso. A Laila trouxe a questão numérica, de tanto a tanto ali, falando da questão das dúvidas que a gente tem muitas vezes. Mas se depara exatamente no momento. Aí nós estamos falando de uma mudança de paradigma, inclusive, para a classificação, porque eu não tenho somente um diagnóstico ali, eu vou ter que avaliar de maneira ampla aquilo ali. Cara, quem está avaliando, Laila, assim, será que de fato teve essa mudança de chave? Só porque a gente comentou isso, de que o que deveria ser uma normalidade dentro desse cenário, que é pensar, por exemplo, a Laila pensa de que, eu não tenho que avaliar só o copo, só isso aqui, pronto, acabado. Eu tenho que entender onde que ele está colocado, como é que é a mesa, qual que é a função dele aqui. Tá, nós estamos falando dela. Será que todo mundo pensa assim? Na hora de avaliar essa pessoa? Será que quem está do lado de lá enxerga muito mais? Eu não estou nem falando com item de punitivo para quem tá falando não, mas sim de conhecimento realmente da aplicabilidade disso. Será que quem faz hoje, o cenário que a gente tem hoje, a maioria das pessoas também mudaram de chave ou as pessoas ainda estão pensando como antigamente, Lara? A maioria não virou essa chavinha ainda não, né? O que a gente observa é que as pessoas ficam muito presas no diagnóstico, até porque é mais objetivo. É mais fácil de perceber, de visualizar, de avaliar, né? Então essa mudança... Tá na listinha, né? Tá na listinha. Tá na norma, eu né? aqui a audiometria XY, que deu, não deu, fiz a conta, ok. Né? É mais objetivo, então fica mais fácil, as pessoas tendem a optar pelo mais fácil. Lógico, o ser humano prefere o que é mais simples, né? Mas essa avaliação, ela não é uma opção. Porque é o que eu falei. A forma de avaliar, ela está lá na Lei Brasileira de Inclusão. E tem vários requisitos que você falou, é o médico do trabalho que avalia, né? A avaliação de deficiência hoje, ela é multiprofissional, interdisciplinar, isso por lei, por obrigação. Né? Então, é o laudo do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo que faz parte dessa composição e para avaliar, excelente, tem que fazer mesmo. Né? Não tem que ser só o médico sozinho, até porque até na forma de validar os instrumentos de avaliação, um monte dos avaliadores nem eram médicos. A gente tinha uma minoria de médicos, justamente porque o modelo ele não depende de fazer um diagnóstico. O diagnóstico, que é o médico que tem que fazer, isso vem do histórico da pessoa, de um laudo que ela traz de fora. Né? Então, assim, essa avaliação vai muito além disso. É claro
que a gente vai olhar o diagnóstico? Vai, porque a LBI fala que tem que ser, então, multiprofissional, interdisciplinar, e ela tem que ser biopsicossocial, né, que é o termo principal ali. E o que quer dizer esse biopsicossocial? Eu tenho 4 elementos para avaliar ali. O primeiro dele é o que a gente chama de impedimentos em funções da estrutura do corpo. Esse é o do diagnóstico, né? Que é esse mais objetivo. Então, eu ainda uso aquelas referências lá de audiometria, de acuidade visual, de alterações ali de força, né? Grau de amplitude de movimento, uso. Mas esse é o elemento 1 da avaliação, que é do impedimento. A gente tem que avaliar também os fatores contextuais, né? Que a gente chama de ambientais, psicológicos e pessoais. Então, esse é bem amplo, né? E esse é o que o pessoal fica com mais dificuldade de avaliar. E tem que avaliar também as atividades, as limitações que a pessoa tem nas atividades do dia a dia. E aí são todas, porque, por exemplo, eu vou avaliar só para o trabalho que ele vai executar? Não. São todas as atividades da vida dele. Olha. Né? Então, esse é um ponto importante. Você lembra que teve alguém... Pois é, mas você lembra que teve alguém... Não, eu não lembro se foi uma até que perguntou assim, porque aí, me corrija se eu estiver errado, Laila, quando você fala das questões da vida pessoal, porque comunicação pessoal, higiene, interação social, tudo isso não, é tudo, são questões que a gente conta, né? Assim, posso estar e que sai de um âmbito totalmente de trabalho, né? Pois é, porque uma vez chegaram para mim, a visão monocular gera, antes de ter a norma, né, que visão monocular poderia, porque a gente sabe que a visão monocular, a pessoa perde 70% de campo de visão, acabou. Não vai gerar uma alteração de funcionalidade. Mas motorista profissional ele não pode ser, certo? Mas se ele Porque o Detran não deixa. Tecnicamente isso aí não faz muito sentido. não, mas exatamente. Mas a norma ali o Detran não deixa, mas o Detran ele não consegue ele que sustentar isso, né? Eu tive essa conversa antes, mas eu tô contratando ele não é para ser motorista, é para ser auxiliar de escritório. Para auxiliar de escritório, essa visão monocular não gera absolutamente nada. Então, eu não consideraria. Mas se eu estou olhando além do muro da empresa, pode ser que para o auxiliar de escritório, sim, seja considerado. Mesmo que naquele trabalho não gere grande impacto. O exemplo não foi o melhor do mundo, não, porque visão monocular não tem quase... Vou trocar o exemplo. Não tem quase nada de limitação, né? Que a gente fala ali, tem uns graus de perda de campo visual? Tem. Mas mesmo com um olho, a gente ainda tem 180 graus de campo visual, com um olho só. Sim. Então é bem suficiente. Uma coisa de um espelho côncavo, eu sempre confundo aquele que a bolinha é para fora. É convexo. É o convexo, é o côncavo. É, côncavo é para dentro. É o convexo. Então, o espelho convexo que amplia, né, seu campo de visão já resolve essa perda que a pessoa tem com a visão monocular. Perda de visão de profundidade, que é o que a gente chama de estereopsia. A gente geralmente compensa isso com o cérebro. A maioria das pessoas que tem visão monocular nasce com isso, por cicatriz, né, de toxoplasmose e tal. Então, ela compensa ao longo da vida. Eu já peguei um monte de gente que descobriu que não enxergava de um olho aos 18 anos, 20 anos. Ou seja, funcionalmente faz diferença nenhuma. Né? Então, assim, é por isso que eu falei que a visão monocular não é um bom exemplo, porque ela tem quase nada de limitação de funcionalidade. Mas, quando a gente vai avaliar a funcionalidade, aí sim, é ampla da vida da pessoa. Então, vamos supor que fosse uma outra alteração ali. A pessoa tem uma marcha claudicante, uma dificuldade com a marcha comunitária. Mas ele vai ser auxiliar de escritório, vai trabalhar sentadinho, não vai carregar peso, não vai fazer nada. Okay. Naquele trabalho ele não teria a mesma limitação. Né? Mas para a vida dele como um todo, esses deslocamentos que ele tem que fazer, ele tem limitações. Né? Em tese, para o trabalho, não é para ter limitação nenhuma mesmo. Por quê? Porque a gente tem a obrigação paralela de adaptar. Sim. Eu tenho que garantir a acessibilidade, o trabalho tem que estar todo adaptado. O trabalho tem que ser adaptado ao homem, né? Exato, é o princípio básico da ergonomia. Então, assim, para o trabalho, às vezes eu recebo laudo falando assim, não, ele tem limitação nenhuma para o trabalho dele. Eu falei, que bom, né? Não é para ter mesmo não, que eu espero que você já tenha adaptado seu posto de trabalho, já esteja tudo ok. Mas eu preciso saber das limitações para a vida como um todo. E aí, quando a gente vai pensar nessa coisa de funcionalidade, né, que a gente sai ali da CID, da classificação de doenças, e passa para a CIF, que é a classificação internacional de funcionalidade, que vê a pessoa como um todo dentro desses critérios que eu estou falando. Tem o corpo, tem o contexto, e a interação disso vai refletir em como que ele faz as atividades, como que é a participação social dele, que são os 4 elementos que a LB exige e refletem exatamente o propósito ali, o pensamento da CIF, né? Sim. E aí é uma grande virada de chave, porque a gente, principalmente médico, não está muito acostumado com CIF, não.
Muitos nem sabem o que é isso, né? E aí, o que acontece? Essa virada de chave tem que ser feita, porque aqueles exemplos que você estava dando são perfeitos, que são os da CIF. A gente tem lá, então, a parte de comunicação, né? Interação com os outros, socialização e tudo mais, mas a gente tem a parte de deslocamentos, de mobilidade, tem a parte de autocuidado mesmo, Sim. que é fundamental. A gente tem a parte de atividades domésticas. Das Então, acadêmicas, né? Acadêmicas, no Isso. trabalho. A gente tem que olhar para a vida da pessoa como um todo, né? E aí, às vezes, historicamente, a gente tem que olhar também. Vamos imaginar uma pessoa que tenha lá um diagnóstico de TDAH. Que É só pergunta demais. Né? difícil Demais, isso, porque a gente TDAH. está tendo uma certa banalização dessa história de TDAH. Tem jeito de colocar na cota? Sim. É todo mundo? Não, porque não é nunca pelo diagnóstico. Então, ele tem TDAH? Ok. Quais foram as repercussões disso na vida dele, na funcionalidade dele? Ele levou várias bombas na escola, ele não conseguiu finalizar, ele tinha maior dificuldade, ele precisou de um professor de apoio, precisou de N coisas. Agora no trabalho ele não consegue concentrar nisso, naquilo. Aí no dia a dia ele não consegue, por exemplo, pegar um ônibus direito porque ele se perde ali e confunde as coisas. Então, a gente vai querer saber da vida dele como um todo, o que tem de limitação de funcionalidade. E aí, sim, fazer essa avaliação se dá para enquadrar ou não. Então, por que ficou difícil? Porque não tem receita de bolo. Cada caso é um caso, né? E cada psiquiatra é um diagnóstico. Também tem esse problema. E cada vez que eu vejo um material psiquiátrico, eu acho que eu tenho um diagnóstico. Já tive TDAH, já fui bipolar, já fui um monte de coisa junto. Eu lembro da faculdade mesmo, a gente ficava estudando DSM, Nossa, todo dia. Essa semana eu tenho isso, a semana que vem eu tenho isso aqui. Ó, saiu outro eu tenho, não sabia. O psiquiátrico realmente bem outro complexo, patamar, né? A Laila falou do TDAH ali, e aí me lembrou uma outra que as pessoas. Eu não sei se por agora entrou na moda essa discussão, mas a gagueira. É verdade. E a gagueira começou a ser Começou a ser levantado. Levantar de uma discussão, e aí, assim, até em conversa com a Fona, falou assim, mas como é que eu vou classificar a gagueira? Qual nível? Como é que isso é? Ele não trabalha com... Aí talvez a Laila já até respondeu, mas a gente reforça. Na empresa ele não fala no telefone todo momento, tal. Ou seja, a visão de que o cara que eu vou avaliar a gagueira é só se ele falar no serviço. E aí, quando você tem essa questão, e fora daqui, o que isso impacta na sua vida? Comunicação, e eu tô lembrando aqui na comunicação, da questão interpessoal. Esse é um ponto realmente muito interessante. E a gagueira é uma coisa. Eu não tinha no meu conceito que realmente a gente tinha que avaliar fora do mundo da empresa. Sim. E vou te falar que dou um chute importantíssimo. no escuro que 95% dos meus colegas também não tem isso na cabeça. Que pensam só, na hora que tem lá o laudo, né? Aquele modelo do parecer que pergunta lá quais são as limitações para essa pessoa. Funcionalidade, Acho que todo mundo lê quais são as limitações de funcionalidade dentro deste trabalho. Cara, você vai lá e escreve. Mesmo sem estar escrito, eu acho que as pessoas leem isso. Qual que é a limitação para o trabalho? Entendi. A gente mudou muito o modelo do formulário até para atender esses novos regramentos, né? O que a gente usa aqui em Minas, pelo menos, nem vem mais limitações de funcionalidade, dava um monte de confusão. Lá atrás era restrições. Aí dava uma bagunça, era pro trabalho, assim, total foco no trabalho. Aí mudou para limitações só, não resolveu. Limitações de funcionalidade, não resolveu. Aí a gente descreveu tudo lá. Limitações em atividades, participação e etc, para ver se... Mastigou bem, né? Mas mesmo assim ainda tem muito esse viés. Mas não é, gente. A deficiência é uma situação da vida da pessoa. Quando a gente pensa em igualar oportunidades, não é só lá naquela atividade, é como que ele chega no trabalho dele, como que ele se comunica no dia a dia. Então, ele vai ter N restrições ali, limitações de funcionalidade mesmo, na vida como um todo. E os instrumentos de avaliação, eles sempre vão olhar desse jeito, a pessoa como um todo. Né? O trabalho executado é uma parte, né, Laura? Tá lá dentro, é. assim, executando. Agora, como é que eu cheguei aqui? Né? Até que a gente pensa no deslocamento urbano, para chegar até aqui, isso. Né? O quanto foi sacrificado. Exato. Eu atendi um paciente com polio há uns tempos atrás, que ele já tem lá na faixa dos 38, 40 anos, ele estava falando que ele só estudou porque a mãe dele carregava ele no colo para a escola todo dia, ficava lá, porque se ele precisasse ir no banheiro, essas coisas, levava ele ao banheiro, levava ele de volta para casa, e ele crescendo e a mãe carregando aquele peso, não era perto. Mas então, assim, olha... Né, o investimento aí de vida da mãe, desse menino, para conseguir estudar. Isso é igualdade de oportunidade? De jeito nenhum. Um menino que vai de carro, né, para a escola, com o pai carregando. Então, assim, esse olhar é que a gente tem que ter. E, às vezes, eu gosto de dar um exemplo para a gente entender o quanto que esse negócio de biopsicossocial é importante. É um exemplo meio bobo, mas eu acho que ele fica bem representativo. Imagina dois sujeitos, os dois homens de 40 anos. Eles têm paraplegia, como CID, básico, né? Então, não movimenta as pernas, depende de cadeira de rodas. Sujeito número 1,
nasceu numa família com boas condições, ele tem lá sua cadeira motorizada, ele teve todo o suporte necessário, vive num grande centro urbano com acessibilidade, estudou, fez mestrado, né? Hoje está trabalhando num bom emprego, tem uma boa casa, casou, teve seus filhinhos. Steve Jobs. Sujeito número 2, tem a mesma paraplegia, a mesma idade, é homem. Ele mora numa vila, desde criancinha, de favela mesmo, né? Aquelas, para acessar é aquele Ruelas. morro, barranco, Sim. escadinha, cada degrau de um tamanho. Ele não tinha um suporte ali familiar, porque essa coisa dos apoios e relacionamentos também conta no contexto, ele não tinha esse suporte. Ele não tem nenhuma cadeira de rodas básica, não conseguiu isso pelo SUS. Se ele vai sair da casa dele para qualquer coisa, alguém tem que carregá-lo, né? Então, ele não estudou, não está trabalhando. Como é que é a funcionalidade do sujeito 1 e do sujeito 2? O diagnóstico é exatamente o mesmo, mas a vida é completamente diferente. É por isso que a gente não pode mais ficar preso naquele conceito de corpo para deficiência. Não é só o corpo. Tem muito mais coisa ali no contexto, né? Caramba. Isso é que a gente tem que pensar. Eu falo assim, nunca mais vou olhar pro formulário e entender que é só aquilo ali que tá escrito. Pois é. Então tá bom, já valeu essa conversa. Ué. E eu acho que vale, inclusive, por orientação. A gente participou de um dos clientes nossos, Laga, pediu assim, ó, você acompanha a gente desde o início, Precisamos de uma porque política. a gente vai fazer uma política interna. A gente quer repensar isso aqui internamente, a gente não quer só cumprir uma cota. Que A legal. gente quer fazer todo mundo repensar, inclusive acompanhando essa construção da política com eles e envolveu todo mundo. Usa RH, campanha DP, educacional. todo mundo. Até para quebrar aquela coisa que... Foram acho que várias Acho que hoje é reuniões. menos visto, né? Mas a pessoa com deficiência, essa questão do estigma social, muitas vezes tem os apelidinhos, né? Sim. Aquelas questões, então, sim. assim, teve que ser trabalhado isso lá Tudo dentro. isso, tudo isso. E a gente foi, assim, e aí, sem essa intenção primária de falar, vamos classificar quem está interno. Ó, gente, quem está interno, o primeiro pensamento deles é, mesmo que tenha alguma Já tá dificuldade, lá, me fala qual é para a gente adequar o local para que vocês se sintam melhor ainda. É E aí eu lembro que uma das discussões que a gente falou com o pessoal é, pessoal, mesmo que vocês tenham uma condição diferente das outras pessoas, isso nada muda no desempenho que você já tem hoje. Você já é competente o bastante mostrando exatamente o que você já faz. Porque envolve aquilo que a Laila comentou mais cedo, né? A pessoa, ela tem uma barreira também, né? De demonstrar aquilo para a Porque ela sociedade, convive né? Ela não quer que ela né? não E quer a mostrar mesma que ela tem uma sociedade. deficiência. A Exato. barreira tá na gente, tá na pessoa com Exato, deficiência também, que se exato. envergonha É uma daquilo. vergonha, Às vezes não tem mamão, fica sempre escondendo Guarda o braço. aqui, né? Né? Esconde. Então, assim, é porque é isso. estigmatizante, a sociedade não aceita, a própria pessoa começa a não aceitar. Sim. Ela introjeta aquilo ali. Não, pois é, e aí lembrando, né, de um exemplo pessoal que ela comentou das crianças e tal, por um acaso minha filha mais nova teve uma colega que nasceu com uma formação, ela só tinha um coto no lugar do braço esquerdo, eu acho. Uhum. E aí o pessoal fazia lacinho, brincava, assim, pra tentar trazer aquilo pra normalidade, né, pra não Isso, pra naturalizar criança não as crescer coisas, né? com esse estigma, É. né? Então essa criança não tinha problema, ela usava camiseta, deixava exposto que era só o coto, né? Não, Uhum. mas assim, realmente é um trabalho de vida, né? É desde criancinha. Porque senão se muda não fácil. tiver essa percepção na escola, ela ficar envergonhada, ela vai carregar aquilo pro resto da vida E dela. aí a vigilância dessa coisa de bullying, né? De criar nas crianças a ideia de que a gente não deve fazer bullying com o que é diferente, seja deficiência ou qualquer outra situação, né? Meu filho também eu sempre perguntei, porque eu ficava curiosa como é que era essa Aham. relação lá, né? Tinha um coleguinha uma época que era na cadeira de rodas, ele usava cadeira de rodas motorizada e tudo. Aí eles falavam assim, mas e aí, vocês brincam juntos? Como é que funciona? Brinca, a gente brinca de tudo. No recreio a gente brinca de pega-pega. Eu falei, como é que funciona esse pega-pega? Não, o problema é que às vezes ele resolve atropelar a gente com a cadeira. Falei, e aí, como que faz, né? Mas é porque, olha só, ficou natural pra ele. Não tinha problema nenhum com isso. Ele era um menino como outro qualquer, Sim. né? Sim, lógico. Com as possibilidades dele, que era essa de atropelar. Sim. Aí eu falei, e aí, vocês fazem o quê? Aí a gente sobe na escada, ele não consegue pegar a gente. Então, assim, mas uma coisa que era natural pra eles, não era estigmatizante nem pra um lado, nem pro outro, muito O tranquilo. foco não é a cadeira, né? Não é. Então, eu estava brincando como O foco é a criança Exatamente. ter a condição de participar da brincadeira ali. Do jeito dentro da dela. E o normalidade. jeito dela tá tudo certo A também. dificuldade é a gente levar esse comportamento pros velho burro nós, né? Pros adultos mais nós. difícil, né? Aí é que o bicho pega, É né? por isso que eu falo que a cota é tão E aí? importante, gente, porque é a convivência. É só convivendo que a gente quebra isso. E aí na hora que você leva para o ambiente empresarial, que não, todo mundo tem que ser 100%, todo mundo tem que ser mega produtivo e tal. Não se aceita alguém que pode não fazer igual outra pessoa. A gente vai carregando várias situações, várias bobagens, né? bobagem, é verdade. Eu Várias falo assim, ó, bobagens. várias coisas fazem vários projetos valerem a pena, né?
Mas quando a gente traz essa discussão da ação afirmativa, a gente fala das coisas que falou com a Laila aqui, eu acho que disso que a gente pensa quando a gente montou o podcast, sabe? Assim, é desconstruir uma coisa que as pessoas entendam que aquilo só é daquele jeito. E a partir de agora, cara, a gente vira instrumento, inclusive, de modificação do meio social mesmo. Então a gente sai daqui com a obrigação de que quando alguém falar, dentro do ambiente funcional. Não, cara, não é só isso que a gente tem que olhar. Nós temos que olhar muito mais que isso. E nós estamos fazendo um serviço para o nosso cliente. Estamos sendo uma assessoria de maneira diferenciada, contribuindo socialmente e fazendo com que alguém vai chegar lá e falar assim, que a galera não ficou procurando alguém com deficiência. Identificou isso e diferente. Falou assim, é possível que essa pessoa trabalhe e que desempenhe a função igualmente aos demais. É a mesma desconstrução que a gente fez quando a gente foi discutir a questão do FAP, né? Exatamente. Porque o FAP vem daquela carga de questão de acidente e tal, mas o próprio nome, fator de como é que é o ar do FAP? Acidentário previdenciário. Exatamente. Não, mas não é previdenciário. É de prevenção. É de prevenção. Isso. Ele mudou de nome, mas é porque ele não é FAP mais, né? Não, mas tem no FAP, o P do FAP é de prevenção. Só que a gente tem isso na cabeça, é previdenciário. A gente julga exatamente como é que é o punitivo. Mas ele, dinheiro. Na hora que a gente passa essa visão pro afirmativo, né, a gente tá falando aqui, é uma política afirmativa, é pra incluir, é pra melhorar, é pra crescer. A gente quebra essa lei tá me enchendo o saco. Né? Pois verdade, ou então a gente pensa assim, e talvez remete àquela coisa que a gente falou lá no início, eu passar a palavra para lá agora. Não é só a norma, cara. Não é seguir norma. É pensar muito mais do que a norma, cara. Sim. É assim, a norma tá ali para não deixar que a gente se descambe para um outro local, que a gente deixe de fazer aquilo. Exatamente. Mas não é só cumprir um pires raso da norma que tá ali. E aí, se eu entender a norma enquanto pires raso ali, eu vou novamente ler lá em cima, entendeu? Qual que é a dificuldade que ele tem na atividade, mesmo sem estar escrito. Porque eu tô tão condicionado a pensar dessa maneira, que mesmo que não tiver escrito, indutivamente eu acho que... E é uma coisa que a gente comenta muito aqui, Lali, que se fosse assim, não precisava nem do médico, né? Era só ler o texto. Beleza. Não é. Não, mas a gente precisa de ser multidisciplinar, a gente precisa de avaliar a coisa mais profundamente, porque não é o texto... Não é o preto no branco, né? Não. Existem várias situações que vão não é transgredir a palavra, mas vão quebrar aquela barreira. Transpor, né? O que está escrito ali, né? Transpor. E agora você falou essa coisa do papel do médico, a gente tem umas tarefas muito importantes também, não só essa coisa da caracterização da deficiência, mas da questão da aptidão, que é a tarefa, essa sim, exclusiva do médico do trabalho, né? E essa, a gente tem que ter um carinho muito especial com ela. Por quê, gente? Nada dá pra gente fazer pressupostos. Então, você achar que a pessoa não vai dar conta, sem adaptar antes o posto de trabalho, sem garantir acessibilidade, sem deixar que a pessoa experimente, né? Existe contrato de experiência para isso. Então, às vezes, os médicos, até na tentativa de proteger, eles acabam discriminando. E discriminação é crime, tem multa administrativa, tem multa criminal, tem cadeia, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque eu já cansei de ver a situação, não... porque eu acho que a pessoa com deficiência auditiva não pode operar a máquina de fatiar frios. Inapto. Por quê? Por quê? Da onde tirou isso, né? Não, pessoa com deficiência auditiva não pode circular aqui porque tem empilhadeira. A empilhadeira usa buzina. Mas quando a gente vai olhar para acessibilidade, toda a informação ela deve ter que vir em 2 dos nossos sentidos. Então tem a buzina, mas tem que ter um sinal luminoso. Coisa mais fácil do mundo. Coloca ali um feixezinho de luz azul que não incomoda e tal. Ela vem antes da empilhadeira, todo mundo detecta. É bom para quem ouve também, porque é uma outra forma de prestar atenção. Se todas as normas forem seguidas, a pessoa não vai andar fora do caminho. Também. E a empilhadeira, e o operador de empilhadeira tem que observar o caminho de segurança para não passar com a empilhadeira por ele. Exatamente. Então, assim, se tudo for seguido, não vai ter o evento, né? É isso. Então, assim, não tem jeito de a gente falar, não posso contratar porque meu ambiente não é seguro. Então eu vou justificar um erro com outro erro. Porque o ambiente ele tem que ser seguro e saudável para todo mundo, né? Tipo assim, galera, vamos deixar um ambiente inseguro do mesmo jeito. Aí, o que eu tenho que fazer é não deixar alguém entrar lá. Exato, aí não faz sentido, né? E a gente vê isso muito, assim. E aí o médico ele tem que ter muito esse cuidado, olhar para a pessoa sempre pensando no potencial dela. Outro dia um colega chamou e falou assim, tem uma moça aqui que quer trabalhar na varrição de rua, mas ela não tem um braço. E ela falou que ela já trabalhou varrendo. Falei, então vamos ouvir como é que ela faz?
Porque ela vai fazer diferente, mas ela vai fazer. Se ela tá te dizendo Sim. que dá conta, dá conta. É um monte de habilidade que nem passa pela nossa cabeça. Quando a gente vai ver aquele piso tátil lá da acessibilidade, experimenta pisar naquilo de tênis ou com um sapato social que a sola é mais dura. Você percebe quando é risquinho e bolinha? Eu não. Mas a pessoa cega percebe. Sim. Porque ela desenvolve uma habilidade que a gente não tem. Não, exatamente. né? São coisas, né? Quando a gente tá em outros meios, né? Por exemplo, eu gosto muito de música, guitarra, esses negócios. Tem no Brasil, é uma coisa impressionante, né? Tem no Brasil um guitarrista e pianista, Jonathan, não vou lembrar o nome dele, mas quem quiser buscar, ele toca guitarra e piano, ele não tem os braços, nenhum dos dois. Tem piloto de helicóptero Ele toca sem com o braço. pé, ele toca com o pé. E muito melhor do que muita gente que você vê por aí. Que tem as duas mãozinhas, né? Cara, E é assim, são coisas impressionantes que você vê que a pessoa, quando cresce, é que negócio, mas a pessoa cresceu aceitando aquilo ali e desenvolveu uma série de habilidades e capacidades que você não sequer consegue imaginar que alguém é capaz de fazer. Eu acho que são as habilidades e competências que as pessoas desenvolvem, né? Então, quando você tem isso, é o próprio Braille, por exemplo, que a gente se colocar a mão, gente, é um monte de bolinha aqui, como é que eu vou fazer isso? E a pessoa faz uma leitura muito rápida, porque ela desenvolveu habilidade e competência para aquela situação. Exato. E acho que o foco, talvez assim, nós estamos chegando no finalzinho ali, daqui a pouco, vou falar agora. Eu acho que o que eu aprendi aqui hoje é diversas coisas, assim. Nossa. Não chamar a Laila de novo, porque a gente não parou na metade. Aquela feliz Dúvidas pessoa aqui, assim, ó. sabe? Eu falo assim, de que eu preciso deixar claro para as pessoas que a gente tem que ter foco na habilidade e competência das pessoas. Ponto fundamental. Né? E assim, não na patologia, não no CID que tá ali, mas na habilidade e competência da pessoa que ela tem ali. Ótimo. Então, eu termino exatamente com a minha fala com isso. Vou chamar a Laila outras vezes aqui e vou passar para vocês. Laila, eu queria agradecer. Muito obrigado. Foi, assim, espetacular. Adoro esse tipo de conversa que a gente consegue discutir outras coisas que não fica focado em lei, norma, mas, assim, a gente consegue realmente enxergar o porquê de fazer alguma coisa, né? Agradeço muito, né? Já te conhecia de outras situações, não tinha chance de ficar decepcionado, né? E conta aí pro pessoal como é que te segue, suas redes sociais, pode falar do seu curso que você vende aí na internet, vambora. Então vamos lá. Pode me seguir lá no Instagram, é Laila com H no final, né? Laila Vilela, tudo junto, mas tem um Hzinho aí para complicar a vida. E aí eu sempre divulgo ali também novidades que acontecem em relação à inclusão, né? Algumas coisas que aparecem aí, as polêmicas, então, vem lei, não vem, o que vai acontecer, o que tá mudando, eu gosto de colocar lá. E justamente por essa dificuldade que a gente vê das pessoas fazerem essa transição na forma de avaliar e também de sistematizar um programa de inclusão que funciona, né? Que é esse que tem que pegar todas as esferas da empresa, tem que olhar para muitas coisas. Eu estruturei esse curso que está lá na plataforma do Hotmart, tem o link no meu Instagram também, mas quem quiser me chama do direct lá, que a gente sempre faz uns descontos, umas promoções, umas coisas, porque o curso ele tem todas essas etapas, desde os conceitos, os princípios da legislação, o que pode, o que não pode fazer, em todos os níveis, e depois a parte de caracterização, de avaliação biopsicossocial. Depois a gente fala de acessibilidade, que é um ponto fundamental hoje, cada dia mais exigido também, que é uma outra obrigação separada da cota. Mesmo que não tenha cota, tem que ter acessibilidade, isso aí é um ponto importante. E aí, com todos esses conceitos já na cabeça, a gente programa, né, monta esse programa de inclusão que funciona. Então, assim, eu estruturei essa informação toda de tanto ver todo mundo me perguntar um monte de coisa. Eu falei, não, vamos organizar isso aqui para ver se facilita. Aí, quem quiser ter acesso, me chama lá no Instagram também, que vai ser um prazer ter vocês lá na turma. Né? E se pudesse deixar uma mensagem que eu deixaria em relação a essa coisa da inclusão, gente, é uma frase que foi lema do ano da pessoa com deficiência lá em 2004, mas que também já está em muitas publicações desde décadas atrás, que é o nada sobre nós sem nós. Essa frase, para mim, resume tudo. Nunca tire conclusões sem conversar com a pessoa, sem saber dela o que ela tem de habilidade, de dificuldade, o que eu preciso adaptar no posto, porque tem acessibilidade geral, mas tem coisas específicas para a pessoa que a gente vê na ergonomia também, né? Então, essa frase é o ponto-chave. Nada sobre nós sem nós. Fazendo isso aí, vocês não vão errar. Perfeito. Gente, muito obrigado. Zé, obrigado novamente. Laila, muito obrigado pelo convite. A gente vai continuar conversando. Pessoal, de novo, segue aí, curte, compartilha, comenta, vamos movimentar. Quanto mais movimento a gente tiver, mais a gente vai ter relevância, mais a gente vai conseguir trazer pessoas como a Laila aqui para conversar. Vambora, vamos ter um engajamento legal aí. Tamo no YouTube, tamo no podcast lá no Spotify, né? E também tamo lá no Instagram. Só procurar a gente lá no Salubritar, que vão encontrar a gente em todos os canais possíveis e vamos bater o papo.
E até o próximo, Isso né? aí. Valeu, gente. Valeu, Um obrigado. abraço.